Cortana, o que é o Windows? A Microsoft começou o desenvolvimento de um gerenciador de interface em setembro de 1981. Era baseado na interface da Apple, que por sua vez era baseada na criação da empresa Xerox. Como na época da criação do Windows, Bill Gates trabalhava juntamente com a Apple, logo percebeu que o futuro era a interface gráfica para facilitar a vida do usuário. O Windows só começa a ser tecnicamente considerado como SO a partir da versão Windows NT, lançada em agosto de 1993. O que havia antes eram sistemas gráficos sendo executados sobre alguma versão dos sistemas compatíveis com o DOS, como MS-DOS, PC-DOS ou DR-DOS. Dentre esses, somente o MS-DOS era produzido pela própria Microsoft. Como o intuito da Microsoft de facilitar a interface com o usuário, sua aceitação e disseminação foi muito grande, com versões bem antigas ainda no topo dos SOs mais usados. Para conseguir facilitar a vida de quem usa, muitas vezes ela tem que limitar o poder do usuário e aumentar o trabalho dos SOs para garantir essa boa experiência de quem usa e se manter no topo do mercado, com porcentagens gigantescas em número de usuários em relação aos outros SOs. O software atual da Microsoft é o Windows 10. Com ele, a empresa buscou solucionar os problemas verificados com seus outros sistemas e ir melhorando o mesmo com pequenas atualizações. Durante todo o meu percurso de tanto usuário comum quanto acadêmico, o Windows sempre atendeu no que eu precisava. Até porque as minhas demandas não eram mais específicas, eram demandas normalmente de softwares padrão. Durante a vida acadêmica, nós convivemos com outros sistemas operacionais por questões da própria disciplina que era estudada. Então nós tivemos contato com Unix, que é um sistema operacional que é o pai do Linux, um sistema mais voltado para essa área acadêmica mesmo, hardware. Então nós trabalhamos com Unix durante a academia. Mas sempre que era para ser vida pessoal ou software de produção, era o Windows. Nesses sistemas que você conheceu na vida acadêmica, por exemplo, que você disse no Unix, você já pensou em mudar algum momento do Windows? Tanto professor quanto aluno. Só que eu tenho algumas necessidades que o Linux ainda não atende completamente. Por eu trabalhar mais com ambientes de produção mais alto nível, que envolvem, por exemplo, processamento de imagem, vídeos. Os aplicativos do Windows são mais bem desenvolvidos que os aplicativos do Linux. Por exemplo, edição gráfica. Eu até tentei usar o editor do Linux, mas não tive muito sucesso com ele. O Photoshop me atende muito melhor, por exemplo, do que o GIMP. Então, veja só, para o que eu demando do Windows, eu não preciso de nada dos outros. Só que eu entendo que os outros, eles trazem uma experiência mais profunda para quem é da área de informática. O Linux ele vai te trazer possibilidade de você acessar o kernel, verificar e até propor mudanças no kernel dele. Você tem a questão de todo dispositivo você tem que montar, você está mais em contato com essa parte mais bruta do sistema operacional. O Windows não, ele já faz tudo isso para você, aí no front-end, não te dá dor de cabeça para nada disso. Mas eu não tenho essa necessidade. Seria um trabalho aumentado sem ter um grande benefício disso. Porque as minhas aulas elas quase não dependem desse ambiente, apesar de que a programação poderia dar no ambiente Linux, que seria talvez muito mais produtivo, com mais aprendizado, mas o Windows também me garante esse aprendizado, pelo menos até o nível de complexidade que eu tenho que ensinar. Você tem familiaridade com o Windows? Você usa? Sim, uso o Windows. Você usa em qual ambiente? No corporativo, pessoal? Corporativo, pessoal e pessoal. Sim. Por qual Windows você começou? Qual foi o primeiro contato com o Windows? 3.0. 3.0? Ok. Esse Windows foi seu primeiro sistema operacional no geral? Não. Foi no DOS? O DOS. É verdade, o Windows é bem focado no usuário, né? Ele proporciona uma experiência mais tranquila para o usuário, mais fácil. E isso quando se troca de ambiente, por exemplo, ambientes corporativos, ambientes de servidores, essa facilidade, às vezes, muitas vezes atrapalha. Porque o servidor não precisa tanto de facilidade, ele precisa mais de desempenho, mais de velocidade, né? Sim, porque
porque, tipo assim, o tamanho do processo no Windows, por exemplo, ele é fixo. O que, por exemplo, o programador ele não vai precisar de ficar modificando isso. Sim, o processo no Windows x86 ele só pode chegar até no máximo 2 GB na memória, que dentro de um servidor é quase nada, dependendo da demanda que ele precisa. A gente viu isso no nosso trabalho, né? Quando a gente foi tentar diminuir a matriz em macroblocos muito pequenos, a memória não suportou e aí o computador teve que abortar o processo. Tipo, resumindo, para ver se eu entendi, o Windows ele é engessado, ele tem um código fechado, então quem está programando não consegue aumentar ou diminuir aquele tamanho de memória que supostamente ele vai precisar. Ou vai ficar uma coisa obsoleta que ele não precisa, ou ele vai precisar de mais e ele não vai ter. Então ele não consegue usar o Windows para servidores. É justamente essa flexibilidade que o Linux permite, que faz com que programadores, administradores de rede, por exemplo, optem pelo Linux ao invés do Windows, porque ele, por ser mais maleável, ele permite que o programador tenha acesso a um conjunto maior de ferramentas. Exatamente, ele supra a demanda que você necessita. O Windows não permite isso, ele é aquilo, e se se aquilo não te suporta, você não tem muito o que fazer. No Linux você consegue aumentar ou diminuir para o que você precisa e trabalhar com aquilo. Se fizesse esse teste no nosso trabalho no Linux, não ocorreria um erro? Depende da versão que você está usando, no caso. Por exemplo, quando você usa uma plataforma Linux que já vem, uma distribuição Linux, por exemplo, a Ubuntu, ela vem com a memória limitada e tudo mais, mas você consegue, se você quiser, você consegue ir lá no código fonte, no kernel e mudar os parâmetros que você precisa. No Windows você não conseguiria fazer isso. Você compra e é daquele jeito ali, você não tem acesso para modificar para a sua demanda. No Linux você consegue. Você compra uma distribuição, você baixa uma distribuição, aí que te atende melhor, que está mais redondinho para você, e usa, se você precisar de uma coisinha mais ou outra, você vai lá e modifica se você achar necessário. Mas assim, a pergunta que... Tá, você só falando do vídeo. A pergunta que ele fez foi, tipo, se fizesse o trabalho no Linux não ia dar problema, não foi? Não quer dizer nada, porque o Renato ele fez o trabalho no Linux e no Windows e os dois rodaram lá pro bloco 1 por 1. E o problema tá onde, então? Do teu trabalho. Não, tipo, quando você baixa quando você usa o Linux, ele vem, tamanho do processo, tal. Por exemplo, se ele usou no Linux, o tamanho do processo é tal. Se o processo chegar ali, o Linux tem as ferramentas, o que ele deve fazer com o processo. Tem lá dentro do Linux que ele tem que fazer. Mata o processo, mostra que deu erro, faz alguma coisa, aumenta o tamanho do processo. Mas se você quiser, você consegue modificar o que ele vai fazer com aquele processo. Você pode botar 6 GB tamanho de processo máximo, ou você pode falar, vai chegar a 2 GB e se precisar de mais, você consegue aumentar. Se precisar de mais, você mata o processo, entendeu? No Linux você não consegue fazer isso. No Linux já está determinado. Se o processo chegou a 2 GB, se precisar de mais, vai matar o processo, acabou. Ao contrário do que acontece na dinâmica dos servidores, quando a gente vai para o usuário comum, essa relação ela se inverte do Linux com o Windows, né? Uma vez que o Linux ele tem uma proposta mais voltada para o desempenho, enquanto o Windows se preocupa muito mais com a interface com o usuário, muito mais simplificada. Então, ainda que as últimas distribuições do Linux tenham tido uma interface um pouco mais simplificada, o Windows ainda consegue ter vantagem nesse quesito e atrair boa parte dos usuários comuns. Isso mesmo. O Linux é muito mais voltado para ser perto de quem está usando. Quem está usando tem um controle melhor, né? O Windows tenta facilitar esse controle. Está muito mais no SEO do que na pessoa. A pessoa é muito mais incentivada a clicar em tal coisa e em tal lugar do que no Linux. No Linux ela tem que basicamente saber como ela chega em tal lugar. Atualmente, como você disse, algumas versões são bem mais intuitivas, o próprio Ubuntu, que está se diferenciando muito do Linux, como começou, tentando atrair mais usuários, atrair mais gente para esse universo Linux, que é muito bom, só que ainda peca um pouco nessa parte do usuário. Um exemplo disso daí que a gente tem é aquele projetor amarelão, que a gente chama de amarelão na nossa sala, porque ele usa o SEO do Linux
E muitos professores têm rejeição por não ser algo comum para eles. Aí eles acham difícil, não acham alguns caminhos e acabam deixando um projeto que poderia ser interessante, poderia evoluir para melhorar de lado, que vai morrer ali. É porque ele é muito pouco intuitivo, né? O professor precisa saber um pouquinho para poder mexer nele. Exatamente. Ele não é como, por exemplo, o Windows, que você tem uma pastinha com o que você deve fazer para você chegar lá e você ver todos os seus arquivos. Você tem que saber mais como você chega lá. Você não tem isso claramente apontado quando você liga o amarelão, como você disse. No Windows isso é muito mais facilitado. Sim, inclusive o Windows ele tem um aplicativo que eles fizeram que é o WSE, que eles criaram um subsistema para Linux que eles rodam as coisas que tem no Linux, no Windows 10 como aplicativo também, para ficar um pouco mais fácil para a pessoa que é mais... Para suprir essa demanda que as pessoas que querem ter mais controle sobre o que está acontecendo, usar aplicativos do Linux que atendem melhor a sua demanda, elas conseguem usar no Windows agora e não optar por tirar o Windows e instalar um Linux, que é o que geralmente acontece. Quando a pessoa demanda de um SO diferente, uma coisa que o Windows não faz, ela acaba indo por Linux ou Mac e nunca mais volta, porque aquele universo dela novo atende o que ela precisa, muitas vezes como o Windows não fazia antes. E agora a Microsoft, usando essa nova ferramenta, tenta segurar mais os usuários que querem um controle melhor do sistema, querem controlar mais o que estão fazendo, e não abandonarem o seu sistema e irem para outros que fazem isso nativamente. Agora a Microsoft faz parte do Linux Foundation, né, que é para tentar padronizar mais e ajudar o Linux a crescer. Isso. Para tentar suprir, né? Até agora, como ela mesma está usando esse sistema, essas ferramentas Linux, ela vai também tirar proveito dessa evolução do Linux, né? Não vai ser uma coisa só que ela não está ajudando o concorrente, ela está ajudando alguém que vai ajudar ela no futuro. E isso não é exemplo só dela, porque ela entrou investindo e não foi leve, foi um investimento pesado. Ela se tornou um membro Platinum, que é o nível mais alto. Ela doa $500 mil por ano. Isso junto a empresas como HP e Intel, que já viram esse potencial no Linux. E outro detalhe que é importante também, que normalmente os usuários têm um pouquinho mais de interesse para esse meio, são usuários gamers. E muitas vezes eles preferem usar o Windows por ser uma plataforma que dá base para todos os gamers. Você não vai ter problema, você vai conseguir jogar tudo ali. Exatamente. E nesse quesito que você falou, já até entra em outras partes que a gente vai abordar mais à frente, que seriam a parte dos jogos, dos games, sabe? A parte dos jogos, que no Linux não tem tanto suporte assim atualmente para essas plataformas, para esses jogos. A gente conversou com o professor Fidelis aqui no campus mesmo e ele falou pra gente que a princípio ele usava o Windows, mas acabou preferindo fazer a transição para o Linux, porque segundo ele era melhor para ele se adaptou melhor. Suprir as necessidades mais para a profissão dele. Em algum momento da vida dele, ele teve que fazer essa troca porque o Windows não suportava mais o que ele precisava, né? Aí ele teve que partir para uma plataforma, como eu mesmo disse antes, que os usuários às vezes optam por partir para outra plataforma porque o Windows não suporta mais o que eles precisam e acabam não voltando, que foi exatamente o que aconteceu com o Fidelis. Rapaz, quando eu comecei a dar aula, não existia computador. Olha isso daí. Tô brincando, eu comecei a dar aula em 98, já existia, mas era difícil naquela época você ter computador em escola para usar, entendeu? Mas depois que eu comecei a trabalhar numa escola particular, em 2003, lá tinha computador, era na época nem lembro qual. Para quê? Fazer busca de conteúdo na internet das coisas que eu dava aula, montar lista de exercício, provas, esse tipo de coisa. Então, basicamente, usava o editor de texto, o Word, no caso, download de algumas coisas que eu precisava na internet. E depois eu migrei para os outros Windows, né? Depois eu comprei um PC lá em casa. O meu primeiro SO, eu não lembro, mas foi qual versão do Windows? Foi uma versão do Windows. Em 2003 mesmo, quando eu comprei meu primeiro computador. Olha que loucura! Está em 2019, tem 16 anos que eu comprei meu primeiro computador. 16 anos? Eu fui usando o Windows XP, porque a minha que veio depois, né? Que foi de todas as versões do Windows, é que eu achei mais estávelzinha, legal, assim.
comparando tudo que eu já vi depois. Mas chegou uma época, que foi mais ou menos em 2011, então, portanto, aí 8 anos depois, que eu precisei de usar o computador mais para fazer coisas matemáticas mesmo, escrever artigos de matemática. Eu comecei a esbarrar com um monte de problemas. O primeiro problema foi como digitar equações matemáticas nesses editores de texto do Windows. Nossa, cara! Porque não é uma equação assim, f de x igual a x ao quadrado mais 2x, não. Aquelas coisas envolvendo logaritmo, raiz, fração, sabe? E às vezes eu tinha que fazer também fluxograma, diagrama, e só tem aqueles modelos toscos lá do Windows. Foi o padrão do Windows direto. Entende? Na época não existia esse monte de ferramenta online que a gente tem hoje para criar e exportar. Então ficava limitado àquela coisa. Então eu comecei a achar esteticamente feio. Também comecei a ficar muito incomodado com o Windows quando ele desligava sozinho, mesmo porque eu não sabia configurar direito na época, desligava sozinho, ou ele ficava, aguarde que eu estou baixando e atualizando pacotes, ficava lá. Não desligue o computador, e eu com pressa querendo trabalhar, ele fica lá. E aí em 2011 eu migrei para a primeira distribuição, que foi direto uma distribuição Linux, entendeu? Migrei direto para o Ubuntu, e aí eu vou atualizando o Ubuntu e uso o Ubuntu hoje. Basicamente, por que eu uso o Linux, né? Não dava mais suporte ao tipo de trabalho que eu tinha que desenvolver. Não era só digitar equações, não. Era tipo de programas que eu tinha que executar para poder chegar a alguns resultados de pesquisa matemática, entendeu? Eu achei algumas versões para sistema operacional Linux que era mais compatível e melhor do que eu queria fazer do que o Windows. No início foi por causa disso. Foi porque o trabalho que eu precisava fazer poderia ser melhor executado em ferramentas de Linux. Tá? Hoje eu tenho ferramentas de Windows que eu posso fazer coisas que eu faço no meu sistema operacional Linux, lá no Windows eu posso fazer. Mas aí tem as coisas que me mantiveram depois no Linux, que não fizeram mais eu voltar. Então, por exemplo, no Windows, você vai instalar uma coisa nova. O que você precisa de instalar? Drivers. No Linux você não precisa. Por exemplo. Ele já, basicamente, já faz todo o trabalho automaticamente para você. Você não fica botando CD para instalar drive de dispositivos, não sei o que, sabe? Gerenciamento de pacotes também. Eu acho muito mais rápido, muito mais fácil de fazer usando o Linux do que o Windows. Então, assim, como eu te falei, eu comecei a utilizar a minha distribuição Linux por uma questão de necessidade de trabalho. Defende que é totalmente dependente de uma realidade minha de trabalho. Eu tenho as ferramentas que me deixam confortáveis ali, sabe? E não estou disposto a voltar para o Windows por enquanto não. Por enquanto não. Mas o paradigma ali teria que mudar muito para eu voltar. Principalmente uma coisa mais de cunho social que eu carrego em mim ali, da liberdade de expressão e da gratuidade da ciência, sabe? Mas aí como é que é o seu nome mesmo? Como o Caio bem falou, se possivelmente eu trabalhasse numa corporação que fosse dependente do uso do Windows, eu teria que me adequar lá. Não, pede fonte para mim. Ô Geraldelli, dá um ponto aqui pro PP, pra Anelisa, pra Luara e pra Aline e pra Vinho. E pro Caio, que tá ali, que nem é mais seu aluno. Falou? Um abraço, querido. Como a gente vinha falando de games, né? O Windows 10 até no computador ele tem grande adesão da comunidade gamer, por ele apresentar facilidade e suporte para os jogos, enquanto o Linux na grande maioria dos jogos não roda. E tem algumas explicações para isso. Como a gente vinha falando da linha gamer, né? A comunidade gamer aceita muito mais o Windows 10, eu uso, o Rafael eu sei que usa para jogar, porque ele dá suporte para os jogos, diferente do Linux, que você não consegue suporte para a maioria dos jogos.
E ele vem investindo cada vez mais nesse tipo de tecnologia. Um exemplo é o DirectX, entre outros. O Windows começou, né, com um intuito de facilitar para o usuário. Como você facilita para o usuário? Mostrando na cara dele o que é. Então foi muito interessante para o Windows desenvolver uma ferramenta que fazia coisas em 3D para mostrar para o usuário. O DirectX vem desde outras versões do Windows e foi sendo atualizada ao decorrer dos anos. Porque era muito mais fácil você ter uma ferramenta só que fazia esse tratamento de imagens 3D, que renderizava essas imagens, do que fazer com que o programador tivesse que programar cada objeto que ele ia colocar na cena. Ele conseguia, pela API DirectX, botar os parâmetros que ele queria, o que ele queria, e a API tinha todo o trabalho para ele. Só que essa API era muito, como foi feita pela Microsoft, ela é limitada ao Windows. Eles não quiseram distribuir para todos os sistemas operacionais. Então a Microsoft ficou com um grande monopólio desses gamers de computador, porque a maioria usa Windows por não ter esse suporte que gostariam que tivesse em outros SOs. Só que com esse passar do tempo, o DirectX foi sendo atualizado, DirectX 9, 10, 11, e ocorreu um grande erro quando eles atualizaram o DirectX 12, que eles já estavam com pressa de lançar o DirectX logo que estava bastante tempo sendo em um lançamento. Eles lançaram um DirectX que não estava completo, não estava fechado, e começou a dar muito problema para os jogos e outras ferramentas que usavam 3D. Com o DirectX 12, não era uma ferramenta que estava totalmente fechada, totalmente prontinha para sair do mercado, eles lançaram meio que de qualquer jeito e pediram para que fossem feitos fazer os testes. Nesses testes que veio a grande bomba, que eles perceberam que o DirectX 12 estava muito pior em relação ao DirectX 11, que era o antecessor dele. Ele tinha até um desempenho maior do que o DirectX 11, só que a diferença entre o desempenho total e o menor desempenho era muito grande. Por exemplo, no DirectX 11, a média de quadros por segundo era 110. 110. Quando tinha uma queda, era para 90, para 80 no máximo. Com o DirectX 12, essa média estava em 120. Só que quando tinha uma queda, ia para 40, ia para 30. Então essa queda de FPS era muito ruim para quem jogava. Porque não importa tanto o número que está lá, e sim a estabilidade. Se você tiver um jogo que roda 90 frames, 60 frames que seja, direto, tudo bem para o usuário. O usuário recebe aquele jogo tranquilamente. Só que se tiver quedas bruscas de FPS, aí começa a incomodar bastante. Sim, inclusive a AMD e a Microsoft, eles vão se juntar para poder definir o futuro de como que vai ser mesmo o DirectX, por causa dessas quedas bruscas de FPS, igual o Pedro Paulo falou. O DirectX não está dando mais tanto suporte para o Ray Tracing, né? O Ray Tracing nada mais é do que outra técnica de renderização de vídeo, muito importante também, que tem deixado os gráficos cada vez mais realistas. Ele tenta imitar a forma que a gente vê as coisas no mundo. Por exemplo, a luz bate no objeto, ela reflete a luz e a gente enxerga. Ele tenta pensar de uma forma ao contrário disso. E como o DirectX 12 estava dando problemas com jogos antigos, sem essa tecnologia nova que seria o Ray Tracing, quando colocaram esse Ray Tracing no DirectX 12, deu mais problemas ainda. Essa técnica de pegar a luz saindo da câmera, ou seja, do jogador, e batendo no objeto, estava dando muito problema com o DirectX 12, porque ele não estava conseguindo renderizar a cena inteira, ele não estava conseguindo pegar todos os reflexos da cena. Então, tinha alguns borrões na cena, só tinha algumas partes da cena que estavam sendo refletidas como o Ray Tracing deveria fazer. Então, seria outro problema que o DirectX 12 estava tendo com essa nova tecnologia. Tem uma outra explicação aqui, da NVIDIA também, que eles têm a solução chamada RTX, sabia? Deixa eu jogar uma dessa. Não, acho que essa aqui seria a nova placa de vídeo. Seria uma placa de vídeo, porque essa matéria é velha pra caralho. Porque tipo, eles falaram que o Ray Tracing só ia funcionar em placas. A única placa que ia funcionar era a Titan 5. Só que eles divulgaram esse Ray Tracing antes do lançamento das placas. Aí eles ficaram, vai ter um lançamento novo, se não tem placa que suporta esse Ray Tracing. Aí eles lançaram a RTX, lançaram a linha RTX que era para suportar esse Ray Tracing. Além do DirectX, a gente também está contando com a ascensão do Vulkan no mercado, né? Porque o DirectX ele é apenas ele só roda no Windows, né? E o Vulkan ele veio para tentar ser universal. Por ele ser de baixo nível, o programador consegue controlar mais o hardware. Nesse cenário, o Vulkan ele surge de uma forma bastante promissora, né? Uma vez que essa portabilidade que ele
promete proporcionar para outros sistemas operacionais e para outras arquiteturas, permitiria que outros sistemas, como o Linux, por exemplo, pudesse ter um suporte bem melhor a jogos e fornecer uma experiência muito melhor para o usuário. E também tiraria essa hegemonia do Windows, né? Porque com essa competição, o Windows teria que correr muito mais atrás para conseguir manter o seu público ali, né? Com essa ferramenta maior, universal, muita gente seria tentada a sair do Windows ou até mesmo não usar o DirectX. Então o Windows teria que correr atrás em dois fatores: manter os seus usuários no seu sistema operacional e manter seus usuários usando o DirectX, que seria a sua ferramenta, né? Mantendo os programadores programando o DirectX também. Isso só beneficia o usuário, né? Quanto mais disputa tiver, mais beneficiado a gente fica. Sim, também se torna mais fácil para ele poder escolher com mais facilidade o que ele quer para ele. Porque se você quisesse jogar, você não poderia usar um Linux ou um macOS. Você estaria limitado a um Windows. Se você quiser jogar e ter o seu SEO mais perto de você para você poder controlar mais o que você está fazendo, com o Vulkan você conseguiria usar o Linux tranquilamente. Porque você poderia jogar ali no seu sistema operacional sem perder o que você gostaria, o que você quisesse, que seria a proximidade com você do sistema operacional. Um mundo ideal então seria os dois em um só, né? Eu conseguisse usar os dois SEOs no mesmo computador, essa opção de escolha. Momentos de jogos de final de semana que eu não quero me preocupar, eu vou para o Windows com a plataforma com investidor intuitivo. Durante a semana que a gente quer trabalhar nossa área mais próxima do computador, com mais liberdade, a gente vai para o Linux. Sim, mas isso também entra na parte do usuário, né? Depende do contexto do usuário. Se for um usuário comum que só quer jogar, ficar fazendo suas planilhas de Excel ali, ele não vai querer se preocupar tanto fazer com dual boot no computador dele, botar dois sistemas. Ele vai querer uma coisa só e rodar tudo que ele precisa ali. Então, com essa plataforma universal, que seria o Vulkan, ele poderia escolher um sistema só que atendesse o que ele demandaria do sistema. Não precisaria de ficar trocando, como você disse. Eu acredito que é exatamente essa proximidade que a Linux tentou trazer com essas últimas versões, que tem uma interface um pouco mais intuitiva e mais atrativa, mais convidativa para o usuário. Foi o que o professor mesmo falava na sala, né, que quando tem dois extremos, esses extremos tendem a chegar mais próximo do meio para atender uma demanda de cada lado, para conseguir pegar um pouco do usuário de cada lado, né? Como ele dizia não lembro qual exemplo que ele usou, mas no sistema operacional é a mesma coisa. O Windows é mais focado no usuário e o Linux mais focado no próprio sistema. Então o Linux está tentando chegar mais próximo do usuário e o Windows está tentando chegar mais próximo do sistema, com as atualizações novas deles. Um exemplo bom também é o próprio professor que usa o Windows, e muita gente, por ser da área de programação, dessa área de informática, acha que deveria usar o Linux porque está mais próximo, mas ele fala: eu gosto de jogar, eu gosto de ter essa facilidade, não quero dor de cabeça durante a minha semana, e ele usa o Windows normalmente, o que tem um pouco de preconceito para as pessoas da área profissional dele. E a Microsoft também está mudando muito o seu conceito de vendas, né? Ela está passando a não vender mais produtos e sim serviços, lucrando com esses serviços em vez de grandes lançamentos e grandes produtos que as pessoas compram, usam por um tempo e depois ficam obsoletos, né? Foi o que aconteceu com que eles querem fazer com a unificação da Xbox com o Windows, né? Sim, o Windows está querendo criar uma plataforma para ele integrar todas as versões que tem do Windows até agora, inclusive, está até incluindo o Windows Phone, que não tem mais, para poder ajudar inclusive nisso. Por exemplo, alguém tem um Xbox One e está jogando lá, não quer mais, ele pode continuar esse processo no computador, por exemplo, entendeu? Isso ajudaria as pessoas a não perderem ficarem com a sensação de que jogaram dinheiro, investiram numa coisa que depois não serviu para nada. Por exemplo, você compra um jogo de Xbox hoje, usando o seu Xbox One, e daqui a alguns anos você não vai usar mais aquilo porque o Xbox ficou ultrapassado e aquele jogo também não te agrada tanto, e você ter que se livrar do seu Xbox. Aí depois de um tempo você quer jogar aquele jogo de novo e não tem como jogar em lugar nenhum, você tem que comprar um Xbox novo, você não consegue usar em outros hardwares. Isso daí já começou a ser introduzido. Alguns jogos já estão funcionando dessa maneira: você comprar o jogo no Xbox e poder jogar no PC, só usar o mesmo código para fazer download do jogo e aproveitar o save, de um vai para o outro. Só que tem uma grande reclamação da comunidade que o jogo no Xbox ele é bem mais caro que no computador, porque no computador ele é considerado como um software de serviço, enquanto no PC ele é um software de diversão, então a taxação é mais cara sobre ele.
Então, uma das grandes reclamações que as pessoas querem é que esse processo seja o inverso. Você possa comprar no computador e jogar no seu Xbox, tendo em vista que esse sistema só funciona online, só pelos jogos em nuvem. Foi o caso que aconteceu com a nossa amiga Luara, né? Ela tinha um Xbox 360 e vendeu ele porque ela não queria jogar mais no jogo que ele proporcionava e acabou vendendo ele. Não tinha mais atualização pra ele, né? Novidade assim pro Xbox. Depois de um tempo... Ele ficava obsoleto, não tinha mais porquê. Tanto que pra vender foi até difícil, porque ninguém queria mais. Porque não faz sentido você comprar uma coisa que daqui uns anos não vai ter mais investimento pra ele. É isso que a Microsoft quer fazer atualmente, né? Sim. Não só com o Windows que ela quer fazer a última versão e só atualizando, como nos seus hardwares também. O Xbox ela quer lançar uma versão que ele possa ser atualizado assim como o computador, não seja um hardware fechado. Você possa trocar a memória, possa trocar o processador, o SSD e evoluindo. Assim você não fez um grande investimento e fica obsoleto depois tendo que tentar vender ele com preço baixíssimo. Você consegue ir atualizando e continuar usando. A grande questão é como isso vai ser feito, que os programadores ainda não entenderam, e qual vai ser a diferença do Xbox para o computador. Por que eu vou preferir o Xbox do que o computador? Exatamente. São questões que ainda está em dúvida, que está em discussão. Isso vai ser bom, vai ser ruim. Já teve alguns projetos nessa área que ficaram desconhecidos através do tempo, e que a gente vai ver daqui para frente, a gente espera ver novas informações sobre isso, que não tem muito ainda. Como foi abordado em aula, que o professor mesmo dizia que o hardware para consoles era diferenciado. Tinha núcleos específicos para processar o sistema operacional e outros específicos para processar o que você estiver fazendo lá, os jogos. Como é que vai ser isso no Xbox, se for dessa maneira? Vai ser qualquer processador que você consegue colocar lá? Vão ser processadores que a Microsoft vai licenciar e vai mostrar como é que eles devem ser? Se devem ter núcleos específicos para tais funções? Como é que vai ser esse processo? É a grande dúvida atualmente que os programadores e os gamers e todo mundo tem. Essa ideia de ter hardwares específicos para o Xbox que fossem licenciados pela Microsoft poderia ser um problema na questão de preço, né? Você teria uma única fabricante para aquele produto, você não teria teoricamente concorrência em cima dessa ideia, então ficaria um pouco restrito, assim, apenas um fornecedor para o produto que é dela mesmo, o serviço que é dela mesmo. Isso aí talvez pudesse ser um problema para quem é consumidor dele. E aí entra no impasse, né? Você vai querer, se for de qualquer componente, pode ir tanto para Xbox como para PC, por que você optaria por um Xbox e não por um computador, como você disse? Mas se for exclusivo para Xbox, você entra no monopólio da Microsoft, porque o que pode entrar no sistema dela. Exatamente. Aí já vem o Windows, a empresa Microsoft começa a tentar negociar no mercado. Por isso que a notícia que a gente vê desses investimentos já tem mais de 2 anos, porque ela vem tentando negociar com a AMD, com outras marcas, para gerar esses hardwares para ela e como que vai fazer. Mas como você mesmo falou, nem os programadores que programam para a Microsoft entenderam isso. O que eles estão vendo é a Microsoft comprando uma grande gama de empresas de jogos para ela conseguir desenvolver esses jogos. Então, ao longo dos últimos anos, ela vem comprando algumas empresas que fazem jogos para poder fazer específico para esses projetos dela. São projetos não muito comuns, que vêm para revolucionar ou para ser um grande prejuízo para a empresa. Então, a Microsoft, pensando em unificar tanto nessa vibe do Xbox quanto dos seus softwares, vai acabar lançando a última versão do Windows 10, mas ele não vai parar por aí. Porque, apesar dele ser um produto hoje, ele vai deixar de ser um produto e vai passar a ser um serviço. Periodicamente, ela vai lançando algumas atualizações para eles e assim que o serviço vai continuar indo. Essa ideia de manter o Windows 10 como serviço, ela pode ser interessante, né, se a gente partir da ideia de que o Windows 10 foi uma versão estável, teve boa aceitação por parte dos usuários, né, poucas reclamações, de uma forma geral, pelo menos se comparado a algumas versões anteriores, e investir, fazer pequenos lançamentos, pequenas atualizações, ao invés de fazer um grande lançamento a cada período grande de tempo, pode permitir que a empresa invista de fato na melhoria do seu serviço. Então, eles vão estar um pouco mais preocupados em resolver problemas menores, ao invés de esperar o lançamento de uma versão maior, que só então vai resolver problemas que afetam diretamente os usuários.
foi o que aconteceu com o lançamento do Windows 8, né? Eles lançaram o Windows 8, teve um grande hate da comunidade que não tinha mais o botão iniciar. Aí eles lançaram uma atualização que era o Windows 8.1, só colocando aquele botão, mudando algumas ferramentas. Seria isso que a Microsoft queria botar agora no seu grande sistema. Ela queria, em vez de lançar um grande SEO novo, ela pegaria esses feedbacks dos usuários e implementaria mais rapidamente, para atender aquela demanda mais rapidamente. Em vez de esperar 8 anos para aquela demanda ser atendida, eles esperavam alguns meses e aquele feedback dos usuários ia ser respondido. Isso, sim. Claro. Junto com isso daí, não só a questão de esperar muito tempo, a questão de evolução tecnológica está muito grande. Você antigamente poderia ter um videogame lançado em 8 anos que não ficaria tão obsoleto, você poderia ter um software lançado de 5, 6 anos que não ficaria tão ultrapassado. Só que hoje a tecnologia avança tão rápido, que esse tempo de espera não está sendo aceitado mais, a comunidade não está querendo mais isso. Por isso que todos os seus meios eles estão tentando introduzir grandes atualizações, mas em tempos curtos. Aí vem a mesma ideia do hardware, conseguir evoluir ele rápido, sem ficar obsoleto, de tempo em tempo. Senão, daqui a pouco você vai usar nos 2 primeiros anos e vai ficar 6 anos com a coisa ultrapassada. Que é o que é bastante abordado na sala, que o professor falava que o mercado caminhava para essa vertente de não vender mais grandes produtos e sim vender serviços, que era mais fácil de atualizar, mais fácil de dar suporte, mais fácil de entender o que o usuário quer e atender aquela demanda mais rápido. Né? Sim. Aproveitando que a gente está falando sobre os problemas do Windows da Microsoft, vamos entrar nas limitações de ter um chip ARM no Windows. Ele emula softwares compilados em x86, mas não emula para softwares compilados em x64, o que é muito estranho, porque a tendência dos aplicativos é migrar para a arquitetura mais moderna. Apesar de rodar em x86, ele não aceita os drives x86, que faz com que a compatibilidade dos periféricos seja bem limitada. Sim, inclusive vai ser impossível rodar o Hyper-V, né? O Windows 10 que tiver no chip ARM. O que é Hyper-V? O Hyper-V é uma tecnologia que permite a virtualização do hardware do computador físico. Entendi. Sabendo que uma das limitações também é que algumas funções nativas do Windows não vão funcionar direito, como alguns emojis que a gente chama, que é específico nativo do Windows, pode ficar bloqueado por essa nova arquitetura, que foi um dos itens que vazou pelo Windows. Aqui, por que vocês acham que tem esses problemas? Eles divulgaram o problema e depois apagaram. Por que eles têm medo de pré-avisar ao usuário o que vai acontecer? Eles querem deixar o usuário ter uma experiência ruim, eles ainda estão tentando consertar esse problema. O que vai acontecer? Qual a opinião de vocês? Eu acho que eles querem tirar um receio que os usuários poderiam ter de usar o Windows no chip ARM, por exemplo. Se você sabe que vazou vários erros que poderiam ocorrer se você usasse aquele sistema naquele chip, você poderia não querer usar porque você estava com medo de comprar um sistema que não atenderia o que você comprou de fato, né? Então eles optaram por tirar, para não deixar essa informação vazar para a maior parte das pessoas, que poderia limitar as vendas e a propagação desse software, desse tal chip. Eu acredito também que o usuário comum, principalmente o usuário que tem menos conhecimento nessa área, quando se fala em falha, ele leva muito para a questão da segurança. Então, qualquer coisa que possa ameaçar a segurança da experiência dele no computador, ele faz com que ele tenha aversão a esse sistema. Então, eu acho que por esse motivo eles voltaram atrás e acharam que não seria uma boa ideia deixar que o usuário previamente soubesse disso, porque isso poderia aproveitar o mercado consumidor dele. Limitar bastante as pessoas que teriam interesse em comprar aquilo. Seria mais feito para teste, o pessoal que gosta de testar logo que sai, para ver se realmente está tendo aqueles erros e limitaria o resto do público a comprar aquele produto. Então, basicamente, né, como ele disse, com várias falhas, esse Windows on ARM, ele não faz direito nem o x64, ele não faz o x64, e o que ele propõe fazer não faz também direito, né? Porque ele não roda os drivers, o que ele ele suporta até o momento, ele não faz direito aquilo que ele propõe para fazer. Até as próprias coisas nativas dele, que né, rodar sem problema, e não começa a ter problema. Sim,
Esse é o preço que você vai trocar de uma arquitetura, um produto que está aí há tanto tempo. Né? Sim. Alguém sim. Alguém sim aqui? Inclusive, a gente entrevistou o Caio, que ele usa Mac por motivos pessoais mesmo. Ele ganhou o computador, como ele disse na entrevista, e ele usa também o Windows no ambiente de trabalho dele, que ele trabalha na Vale, e todo mundo lá é obrigado a usar o Windows. Além de tudo que a gente tem falado até agora, a Microsoft também investe bastante em educação, né? Que eles fazem até uma ferramenta de aprendizagem personalizada que estimula a criatividade, né? Para TI, para educadores e para ensino superior, né? Eles contam com dispositivos econômicos e de fácil gerenciamento que auxiliam os professores a manterem sempre suas aulas bem organizadas, desde o momento que ele está fazendo o planejamento de uma pauta dele até o retorno de feedback aos alunos, o gerenciamento de notas e por aí vai. Mas além da educação, a Microsoft também vem investindo em nada? Excelente pergunta. A Microsoft ela vem com a Surface, que são os hardwares de ponta dela. Essa linha veio há uns 5 anos aí no mercado, não sei falar exatamente, mas ela não é muito comum para a gente, né? No nosso dia a dia a gente não vê muito. Mas no início ela teve lançamento, teve aderência por ser uma linha, vamos dizer, de luxo deles. Teve uma média de devolução no primeiro lançamento de 16%, depois essa média foi para 10%, e no segundo lançamento a média final já foi para 8%. E muita gente critica, falando que dá muito defeito, mas muitos especialistas falam que são defeitos pontuais, que é comum no início do lançamento. Então são defeitos que, se eles fizerem, eles conseguem consertar. Ultimamente eles têm anunciado algumas mudanças. Eles falam que finalmente todos clamavam, parece que vai acontecer, que é o Surface 7 tem o USB tipo C, parece que ele vai ter uma linha mais barata, em torno de R$2.000, na tela de 15 polegadas, né, o Surface com a tela de 15 polegadas. Então eles vêm tentando introduzir isso no mercado. Teve alguns anos que gerou lucro, teve outros anos que parece que gerou prejuízo, mas é algo muito novo, que está sendo concretizado e que tem potencial para daqui a um tempo estar aí em disputa com as grandes marcas do mercado, assim como pode sumir do nada, por exemplo, do Lume. É muito interessante essa parte que você está falando no geral aí da Microsoft mexendo em educação, porque dos anos para trás até o momento, esse mercado acadêmico é dominado pelo Linux, né? Que é um software livre de graça. Muitas instituições prezam por usar um software de graça porque tem grande volume de usuários. Então, se eles tivessem que pagar para cada computador da sua instituição ter um Windows, seria muito custoso. Então, é interessante a galera investindo nesse ramo de educação, fazendo com que desde pequenas crianças, adolescentes usem o Windows, se acostumando com essa tecnologia, para quando entrar no mundo acadêmico, com os avanços que a gente disse mais anteriormente, do Windows proporcionando compatibilidade com Linux, essas plataformas se universalizando, seria mais fácil manter esse usuário que começou usando o Windows até o momento da sua maioridade continuar usando o Windows também. Sim, e a linha Surface, conseguindo ser barateada, pode entrar no meio acadêmico também, por ser laptops